Ser morto por mim é o mesmo que encontrar uma catástrofe. Essas foram as palavras proferidas por Muzan Kibutsuji, o principal antagonista de Demon Slayer. Tão horripilante quanto misterioso, Muzan Kibutsuji é o mal supremo no mundo de Kimetsu no Yaiba, o demônio original e, portanto, o rei demônio. E o reinado de terror de Muzan no Japão dura mais de 1000 anos. Um monstro cujo poder faz até mesmo os demônios mais mortais tremerem de medo em sua presença. Muzan é quase mortal no verdadeiro sentido da palavra, capaz de sobreviver à decapitação e até mesmo à destruição completa de seu corpo, juntamente com a capacidade de criar e controlar demônios. Muzan é um pesadelo além da compreensão. E ainda assim, apesar de ser o rei demônio e o mal encarnado, Muzan, como todos os outros demônios, já foi um ser humano. Bem, como vocês sabem, Kimetsu no Yaiba é um mangá e anime que conquistou o coração de milhares de pessoas ao redor do mundo, incluindo o meu, e se deve à excelente animação, lutas sensacionais e mistérios que te deixam com a pulga atrás da orelha. E alguns desses mistérios são: como raios o Muzan se tornou o primeiro Oni? Por que o Oni mais poderoso de todos se deu ao trabalho de matar uma família que morava no meio do nada e pareceu temer um garoto sem habilidades aparentes? E eu nem preciso dizer que isso aqui vai ser um compilado de spoilers, né? Mas se ainda assim you want to proceed, vai dar pouquinho que lá vem história. Yo, Joy here, e pra falar sobre o quê? Muzan Kibutsuji, aquele que tem literalmente demônio ou demoníaco no sobrenome. E crueldade, sangue frio, miserável e impiedoso no nome. Se os pais dele fumaram banana ou previram o futuro pra colocar o nome do filho de Miserável Estrada da Dança Demoníaca, eu não sei. Mas se as pessoas podem nomear seus filhos de Facebookson, Álcool em Gel e XAA12, eu acho Muzan Kibutsuji chique até. Mas enfim, esse cidadão é o principal antagonista de Demon Slayer e a própria razão para esses caçadores existirem. O Muzan nasceu no Japão, mais precisamente na Era Heian, que é o último período da história clássica japonesa, que vai de 794 a 1185. O que significa que o Muzan é um pouquinho mais velho que eu e você. Só um pouquinho. E o Muzan foi um bebê bem complicado. Ele sofreu várias paradas cardíacas ainda dentro do útero da mãe dele, e quando ele nasceu, as pessoas acreditavam que ele era um natimorto, ou seja, um bebê que já nasce sem vida. Afinal, ele não tinha pulso, muito menos respirava. Porém, mostrando que ele tinha resiliência mesmo antes de ter dentes, quando ele estava sendo levado para a sala de cremação, ele soltou seus primeiros gritos, ou choro. E isso salvou sua vida. Infelizmente. Mas dali pra frente seria só pra trás. Ele tinha uma saúde mega frágil, vivia doente, não tinha energia nem pra sair da cama direito. A maioria dos médicos já havia desistido dele, afirmando que ele muito provavelmente morreria antes dos 20 anos. E isso fez o pequeno jovem Muzan desenvolver tanatofobia, que pra quem não sabe é um profundo medo da morte ou do processo de morrer. Mas notem que eu disse a maioria dos médicos, não todos. E isso não foi por acaso. Um médico que provavelmente fez medicina por amor não desistiu do Muzan e continuou buscando a cura, implementando uma espécie de tratamento experimental por meio do lírio-aranha azul, uma flor com características míticas. Mais um adendo aqui. Muitas pessoas acreditam que nem médico esse homem era e que na verdade ele só usou o Muzan como cobaia para testar o lírio-aranha azul. Mas sendo um bom doutor ou um cientista maluco, o tratamento com o lírio-aranha azul foi implementado. Inicialmente, Muzan pensou que esse tratamento não havia dado certo, pois ele não havia melhorado, o que o deixou furioso e o levou a matar o médico. E essa combinação de doença, sangue, fúria, morte e lírio-aranha azul foi o que criou o primeiro Oni. Mas não se enganem, apesar de doente, o Muzan já dava nome ao nome. Ele era um mimadinho do caramba que pouco se importava com as pessoas ao seu redor e matou esse médico sem nem pensar duas vezes. O que, claro, se mostrou um erro pouco tempo depois, porque ao contrário do que o Muzan pensava, o tratamento havia dado certo sim,
O corpo dele havia ficado muito mais forte, coisa que ele percebeu ao matar o médico, e ele não mais precisava se preocupar com sua doença, porque agora ele era praticamente imortal. Mas essa cura veio com um preço. O seu sangue havia sido modificado e ele havia se tornado um Oni, o primeiro de sua raça. E como consequência ou punição, ele instintivamente sabia que não mais poderia sair à luz do sol, porque se o fizesse, o seu corpo se transformaria em cinzas instantaneamente. Além de, claro, ter passado a ter um desejo por carne humana. E vamos combinar, ele não era nenhum Hannibal Lecter que fazia pratos e mais pratos refinados com carne humana, mas o mano nem somou com a paçoca. Ele não tinha hesitação nenhuma em ingerir pessoinhas. Em fato, suas primeiras vítimas foi sua própria família. Mas uma coisa o deixou full pistola: o fato dele não poder sair à luz do sol. Muzan Kibutsuji não queria ter nenhuma limitação. Então, por vários anos, ele buscou o lírio aranha azul, mas sem sucesso, porque essa era uma flor bastante rara, que só florescia em locais específicos e apenas florescia à luz do sol. Ou seja, quando ele poderia buscá-la, caso ele soubesse onde ela estava, ela não mais estaria lá. E a única pessoa que talvez pudesse saber algo mais era o bendito do médico que ele havia matado. Karma's a bitch. Então, a solução que o Muzan encontrou foi transformar mais e mais demônios utilizando seu sangue, na esperança de que algum desses demônios fosse ou se tornasse resistente à luz do sol. Porque aí ele comeria esse demônio e se tornaria ele mesmo resistente ao sol. Ao longo dos anos, Muzan adquiriu várias formas, sendo a minha preferida a do Michael Jackson, e ele se casou 5 vezes. E o mano era tão FDP que todas as suas esposas cometeram suicídio. Oh boy. Mas ok, nada ok. Infortúnios matrimoniais à parte, séculos se passaram e nenhum demônio se mostrou resistente à luz do sol, nem tampouco teve acesso ao lírio aranha azul. E assim, a fraqueza de Muzan Kibutsuji continuou a ser os raios solares. Todavia, as escolhas de Muzan não trouxeram consequências apenas para ele. O fato dele ter se transformado em um demônio amaldiçoou toda a sua família. O que sobrou dela? Geração após geração. E que família é essa? A família Buyashiki. E você está certo, esse sobrenome não lhe é estranho. Ele pertence ao Buyashiki Kagari, o atual líder da Demon Slayer Corps, o esquadrão de caçadores de demônios. E apesar do Muzan não utilizar esse sobrenome, ele pertence, ou um dia pertenceu, a essa família. E por ele ter se tornado um demônio, os deuses amaldiçoaram a família Buyashiki e todos os bebês dessa família passaram a nascer sem vida. E quando os Buyashiki estavam à beira da extinção, um padre lhes disse que se a causa do problema era a criação de um demônio, então eles deveriam dedicar suas vidas a tentar eliminá-lo, pois talvez assim suas vidas fossem poupadas. E foi assim que os Demon Slayers surgiram. No entanto, isso amenizou o problema, mas não resolveu. Os bebês passaram a nascer com vida, mas a maldição continuava. E todos eles morreriam antes dos 30 anos, mesmo dedicando toda a sua vida à aniquilação do Muzan e aos Onis criados por ele. Inicialmente, os Demon Slayers eram espadachins, mas eles não utilizavam as diferentes respirações. Eles só aprenderam a utilizar essas respirações quando o caminho deles se cruzou com Yorichi Tsugikuni, o progenitor da técnica das respirações, usuário da respiração do sol e dono dos brincos de Hanafuda. Pois bem, eu vou contar a história do Yorichi em outro vídeo, mas o que vocês precisam saber é que ele nasceu com o dom do mundo transparente. Ele via as pessoas por dentro, seus órgãos e veias. E nunca antes a frase "o que importa é o que está dentro de cada ser" fez tanto sentido. Ele nasceu com a marca do caçador, ele era um espadachim prodígio, ele perdeu tudo o que era importante para ele e por isso ele se tornou um caçador de demônios. Ele ensinou os princípios das respirações para os outros caçadores. Ele viu que Muzan tinha 7 corações e 5 cérebros, e quando Muzan o encontrou, Muzan temeu a morte pela primeira vez
em muitos milênios. Esse caçador lendário fez com que o Muzan tivesse que se dividir em 1.800 partes. E dessas 1.800 partes, ele conseguiu destruir 1.500, sendo que as partes que eram pequenas demais para ele cortar, conseguiram fugir, se agrupar, formar a cabeça do Muzan e posteriormente o seu corpo. E daquele dia em diante, o Muzan, bem como os demônios que ele criara, passaram a temer a mera visão dos brincos de Hanafuda. E a respiração mais temida passou a ser a respiração do sol, a respiração utilizada por Yoriti. O Yoriti nunca mais encontraria o Muzan, não em vida, mas ele passaria sua vontade, seus brincos e sua respiração do sol para a família Kamado, ou seja, os antecessores do Tanjiro. E é por isso que o Muzan foi até a casa dos Kamado naquele fatídico dia em que todos morreram. Ou quase todos. Não porque ele queria matar todos eles, mas porque ele tinha a esperança de que ele pudesse transformá-los em demônios e que pelo menos um deles seria resistente à luz do sol por conta de todo esse histórico que eu acabei de mencionar, o que o faria resistente à luz do sol também, aniquilando sua única fraqueza. Mas felizmente ou infelizmente, o sangue dele se mostrou muito forte para os Kamado e eles acabaram morrendo. Ou assim o Muzan pensava, afinal a Nezuko estava viva e futuramente ela viria a caminhar à luz do sol. Mas isso são spoilers para outros vídeos. E o Tanjiro nem na casa estava. E é também por isso que ele teme o Tanjiro quando vê pela primeira vez. Não porque ele tem medo do Tanjiro, mas pelo que os brincos que o Tanjiro está usando representam. Aqueles brincos remetem à única vez que ele quase foi morto após ter se transformado em um demônio. A única vez que ele precisou voltar a temer a própria vida após ter deixado de ser um ser humano. É isso, minha gente. O meu japonês é infelizmente inexistente. Então eu peço desculpas pela pronúncia, mas eu espero que vocês tenham conseguido ignorar esse fator e gostado do vídeo apesar disso. Mas me contem aí, a história surpreendeu vocês ou vocês esperavam algo mais? O primeiro Oni foi satisfatório ou não? Eu confesso que a história por trás dos brincos de Hanafuda me surpreendeu um pouco. Bem, como vocês viram, esse canal está apenas no início, então eu conto com a ajuda de vocês, com a sua curtida, com a sua inscrição, com os seus comentários, para continuar criando vídeos como esse e ir melhorando cada vez mais. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima!